Boa noite a todos. É um prazer muito grande ter vocês conosco mais uma vez. Estamos aqui em mais um episódio do C-Legends e tendo a honra de estar aqui conosco, né, comigo e com o Marcelo, né, meu parceiro aqui para me auxiliar nas entrevistas das lendas que nós recebemos hoje. Estão aqui conosco o Alexandre Azevedo e o Marcelo Dias. O Alexandre Azevedo tem uma carreira brilhante em tecnologia, como head, já está aí há um bom tempo também, passou por empresas de grande porte, com visibilidade nacional e internacional. A gente vai explorar isso bastante. E o Marcelo também, né, passou já aí por grandes empresas, está também numa grande empresa, assim também como o Alexandre. E a ideia aqui é a gente compartilhar experiências para inspirar pessoas. Lembrando que esse é o principal objetivo do C-Legends, inspirar pessoas por meio de histórias inspiradoras. E aí, Marcelo, vou te passar a palavra, mas tem uma frase que eu sempre usei, né? Não sei se vocês se lembram. Agora que eu tirei barba, acho que a gente está mais ou menos da mesma idade, né? A gente está da mesma idade. Parecem mesmo. Parece, né? Aí você acabou comigo. Tinha uma frase que eu escutava que era o seguinte, né? As palavras convencem, mas os exemplos arrastam. E a gente acredita, né, que os exemplos de outros podem servir de referência para que a gente possa evitar cair em alguns buracos, né? Ou se pelo menos estar preparado para cair neles, né? E a gente sabe que é uma coisa inteligente, é uma decisão inteligente aprender com as experiências dos outros e principalmente entender que está numa posição de head, né, seja qual o nome for, o cargo for, ela tem, né, naturalmente um lado bom, um lado bacana, mas também tem um lado duro, né, e que normalmente isso acaba virando algo mítico. Então a ideia é a gente desmistificar e mostrar que é resultado das nossas escolhas. Eu vou passar aqui a palavra para o Marcelo para me ajudar nessa abertura e, na sequência, a gente já vai passar para os nossos convidados, escutar um pouquinho deles, já sobre quem são, né? Eles se apresentando, e aí começa o bate-papo, de forma bem tranquila, sem nada estruturado, né? Aqui não tem perguntas combinadas antes. Quem passa aqui sabe disso. É uma surpresa para nós, e a beleza está nisso daí. Obrigado, Alex, mais uma vez. Bom, pessoal, é sempre muito importante, só relembrando para vocês estarem seguindo a gente nos canais, né, nas mídias sociais, nós estamos lá no YouTube, também estamos no Instagram, no TikTok, e a gente está fazendo as publicações semanalmente. A ideia é que vocês tenham acesso a esse conteúdo da maneira mais fácil possível, né? Estamos também colocando vários cortes e várias publicações do LinkedIn. Então, caso vocês queiram ter acesso aos conteúdos, basta nos seguir nas redes sociais, né? Bom, Alex, mais uma vez, muito obrigado. É mais um episódio importante e eu acho que esse tema que você colocou, que é não ter roteiro, é justamente para a gente estar conversando sobre a nossa experiência. É aquilo que a gente está passando. E o objetivo principal é estar inspirando as pessoas com um pouquinho da nossa vida. Certamente alguém passou por algo que a gente está passando e o objetivo principal é estar incentivando essas pessoas a ajudar a tomar uma decisão, né? E o caminho, às vezes, não tem um caminho certo, né? O caminho é individual de cada um, mas aqui é a troca de experiência. Então, a satisfação enorme estar com você, Marcelo aqui, o Alexandre, trocando mais um papo, mais uma ideia nesse nosso podcast. Então, Alex, passo a palavra para eles. Marcelo, Alexandre, fiquem à vontade, quem quiser começar aí para se apresentar, contar um pouquinho da história de vocês e a gente desenrola aqui no podcast. Bacana demais, está sendo um prazer estar aqui, né, nesse convite. Acho que é só amigos aqui, né? Então a gente falar um pouquinho das nossas histórias, das nossas experiências é sempre um grande prazer. Eu acho que acredito, né, que a liderança tem muito a ver com servir, né? O nosso estado de líder em servir. Então eu carrego na minha trajetória aí de 22 anos já de mercado corporativo, né? Sempre em posições de gestão, desde as minhas primeiras posições eram de gestão. E sempre aprendi, né, que servir é um ato nobre e é um ato de muita responsabilidade enquanto líder, né? E passando por posições e mais posições na minha carreira, eu descobri que servir é inspirar. E inspirar é espelhar, sabe? Como que a gente, às vezes, reflete, né, o que o outro traz para a gente e como que o outro reflete o que a gente leva para ele. Então, eu aprendi isso ao longo da minha trajetória em tecnologia. Eu lido com times dos mais diversos possíveis, né? O mercado hoje está extremamente
diversificado. Hoje eu atuo como CIO no Grupo Samba, né? Samba Tech e Samba Digital, que são empresas distintas, mas que têm o mesmo objetivo, transformar, né, a nova economia. Então, a Samba Tech enquanto uma empresa de tecnologia, de SaaS, plataforma EAD, e a Samba Digital enquanto uma empresa de transformação digital, né? E uma grande honra, um grande prazer estar ali podendo transformar as empresas através de pessoas, porque no mais é isso, né? É liderar pessoas para transformarem negócios, né? Então, essa tem sido minha missão aí, minha trajetória, e eu tenho sido muito, muito feliz ali. É isso. Sou casado, pai de 2 filhinhas lindas, né? Gêmeas, a Olivia e a Sofia. Gêmeas? São gêmeas de 5 aninhos e essa é a maior missão da minha vida, é poder dar o meu melhor para elas. É isso. Prazer de novo estar por aqui. Sensacional, Marcelo. Obrigado por essa introdução, e você já tocou num tema muito importante, né, Alexandre? Queria que você se apresentasse e até comentasse isso, né? As empresas são feitas por pessoas, né? Não é o computador, não é o software, não é o sistema, não é a parede que está lá, né? São as pessoas que estão operando ali o dia. Isso é realmente muito relevante. Alexandre, pode falar um pouquinho com a gente aí? Vamos lá. Marcelo já falou quase 90% do que a gente precisava, né? Mas eu vou tentar aí falar um pouquinho sobre mim. Bom, meu nome é Alexandre, né? Já venho aí no mercado de trabalho um pouquinho mais do que você, Marcelo. Já estou há 25 anos, tenho 46 anos, sou do Rio de Janeiro, né? E também sempre no mercado de tecnologia, né? Eu me formei na parte de processamento de dados em 2º grau, nunca tive dúvida com relação à minha carreira, e vim para Belo Horizonte em 2016 para vir para um desafio na Valorec, né? Valorec Management na época, hoje só Valorec, e de lá para cá também sempre em posições de gestão. Eu acho que além de inspirar, né, como o Marcelo falou, a gente precisa ter o foco muito, enquanto liderança, né, em resultados, né? Eu diria que os 3 grandes pilares para uma boa liderança são resultados, conversas difíceis e feedbacks de mão dupla, né? Então, quando você tem esses 3 pilares bem estabelecidos, você consegue, de alguma maneira, né, vencer aquela barreira do líder nato ou do líder inato, né? Então, para mim, esses são os 3 grandes pilares. Sou pai de uma filha também, né? Não tive a tua sorte, mas foi só uma, né? Mas dá tempo ainda. Poxa. Não, dá tempo, exatamente. Mas o pessoal costuma dizer que 1 é 1 e 2 é 20, né? Então, eu tenho uma só. Estou em Belo Horizonte já há 17 anos, não pretendo sair daqui, e assumi recentemente um desafio na Interconstrutora, que é a 13ª maior construtora do Brasil, né? Eles estão num processo de digitalização. Eu costumo dizer que, tirando a caça e a pesca, a construção civil onde você inova menos, né? Você constrói exatamente como você construía há 200, 300 anos atrás, um tijolinho com a camada de cimento e outro tijolinho em cima. E assim você vai até fazer a sua cobertura, né? Então a gente precisa trazer inovação para esse ramo. A gente ganhou um prêmio recentemente, né? O Innovation Meet Awards, que é lá de Recife, né? Do André Navarrete, muito legal. E a gente está tentando tirar, né, o segmento de construção civil dos anos 80. Então, a gente está aí investindo pesado em automação das nossas jornadas, investindo pesado na parte da nossa migração para cloud. Hoje, 90% dos nossos serviços já são todos em cloud, né? Então, eu vim com essa missão, amo o que eu faço, eu não consigo me ver fazendo outra coisa, né? Então, para mim, tecnologia, para a construção civil, ela é meio, ela não é fim, mas, né, seguindo a toada que nós estamos, eu entendo que tudo na vida daqui para frente vai depender de um software. Então, inclusive construção. Eu costumo dizer lá, né, que construção civil, você constrói até o momento que acaba o tijolo. Depois você não vai conseguir fazer o pedido de compra, você não vai conseguir receber, você não vai conseguir fazer absolutamente nada, né? Então, eu costumo dizer que tecnologia é o grande boom da nossa era. Eu não diria nem da nossa geração, mas da nossa era. Perfeito, perfeito. Bom, bacana demais, pessoal, começar já com assuntos, né, tão interessantes, né? Vou usar uma outra palavra aqui, assuntos sexy, né? Assim, a gente escuta,
né? E dá vontade de realmente buscar e saber mais. Falamos já na apresentação, o Marcelo colocou um pouquinho sobre liderança. Você falou uma frase, cara, que ainda bem que tá gravada. Eu vou olhar lá o negócio do refletir e tal. Impressionante, viu, Marcelo? Pô, profundo aquilo ali. O Alexandre comentou, né, também sobre liderança, mas também sobre inovação, sobre tecnologia. Eu estava exatamente aqui com a imagem aqui do prêmio, né, que vocês ganharam, e é uma das perguntas que eu queria colocar na mesa. Como é que é ganhar um prêmio de inovação num segmento que é um segmento de construção, né? Porque o Marcelo está lá na Sambatec, né? O Marcelo aqui, né, na queima de área. Bacana, a gente fala de inovação. Eu na N-Screen falamos de inovação o tempo inteiro. Mas na hora que você fala de construtora, fala, caramba, né? Como é que é ser um líder que tem que puxar inovação numa empresa, né, que conceitualmente, pelo menos para quem não é do segmento, é ainda algo do tijolo e do cimento, né? Então, eu queria botar aqui na mesa esse primeiro assunto, né? E aí vocês fiquem à vontade para trocarem experiências. Alexandre, como é que é ser líder, né, numa empresa como essa, né? Assim, qual que é a maior dificuldade de um líder que tem a responsabilidade de transformar, né, o negócio, né, por meio de inovação, mas ao mesmo tempo está dentro de um segmento que, pelo menos na cabeça de muita gente, talvez a gente esteja enganado, eu esteja enganado, seria um segmento que ainda começaria a entrar numa inovação depois, né? Diferente de um varejo, diferente aí, né? É uma inovação muito mais incremental do que uma inovação disruptiva. Isso. Né? Muito mais, muito mais. Eu diria que o grande desafio, não só da construção civil, mas de qualquer outro meio que não é de TI como fim, né? Como a IBM, a Sambatec, etc., é a avaliação de jornada do seu cliente. Né? Eu já tive aí várias perguntas de amigos meus que são CEOs de outras empresas. Eles viram para mim e falam, Alexandre, como é que eu inovo? Cara, como é que eu faço para eu inovar? Esse troço é para comer ou passar no cabelo? Não sabe, né? E aí eu costumo dizer o seguinte, cara, avalia a jornada, a tua prestação de serviço para o teu cliente. Avalia a tua jornada de prestação de serviço. E ali você vai pegar os pontos altos e baixos, mas avalia com o seu cliente. A gente fez isso lá. Né? Então, a gente avaliou o nosso cliente sobre o nosso ponto de vista e a avaliação da nossa jornada sob o ponto de vista do nosso cliente. 70% de erro. É incrível. Quando os pontos que a gente entende como sendo os pontos altos, os clientes dão bomba. Você tá lá o bonequinho chorando, o bonequinho se arrastando e se achando que o bonequinho tá rindo. Né? Então, quando você avalia a sua jornada, você consegue pegar os pontos de dor e ali está a oportunidade para você inovar. Perfeito. É ali. Não é inovação aberta, brainstorming, sei lá mais o quê. E o pessoal inventa um monte de maluquice, na minha opinião. E na minha humilde opinião, se você quiser inovar, avalia a tua prestação de serviço, né, dentro da jornada do seu cliente. Ali você vai pegar os pontos para você inovar. Alexandre e Marcelo, aí tem uma questão importante que eu queria complementar, porque acho que vocês estão falando muito bem. Avaliar a jornada, né? Mas para ter o processo ali da jornada bem descrito, certamente a gente ouve falar muito aí de empresas data-driven, né? Muito dirigidas a dados, né? Então, para ter essas informações da jornada e descobrir aonde está a dor do cliente, dados é importante para estar complementando isso, para que você possa estar discutindo as soluções desse detalhe, né? Tanto para a Sambatec quanto para a construtora, como que essa jornada de colocar o dado como informação, ter a paciência de esperar o dado chegar, olhar para ele para poder tomar as decisões e mudanças. Como é que é isso para vocês? Marcelo, deixa eu só pegar um gancho. Acho que a pergunta vai junto. Porque quando eu escuto falar de jornada, né, do outro lado, eu acabo... A palavra que veio na minha cabeça quando você está falando era empatia. Né? Pensei primeiro no design thinking, né? A gente da tecnologia tenta colocar numa caixinha. Eu adoro departamentalizar as coisas. Eu sou muito assim. Né? Mas quando você fala de ouvir o outro lado... Eu estou pensando o seguinte, você está colocando numa jornada, você tem o seu, ele tem o dele, você está vendo as áreas de atrito e aonde pode melhorar. Você está fazendo, você está escutando o seu cliente, né? Isso aí. E aí, naturalmente, essa escuta vai trazer um volume de dados muito grande.
como é que é um exercício, né, junto com essa pergunta do Marcelo, de empatia, né? Vocês usam técnicas, escolhem as pessoas certas, porque quando você vai escutar empatia, quando você vai se colocar no lugar de alguém, né, escutar a jornada dela, acredito eu que você não pode colocar nenhuma premissa antes, né? Tipo assim, ó, você pode desde que é isso, mais desde ou que é menos, aquilo, né? mais ou menos. Como é que é isso? Bom, você quer falar? Não, A eu gente só quero fala da pegar um nossa gancho que técnica. você falou uma coisa interessante aqui, né? O que é inovação? Qual é o resultado da inovação? Alguém já Uma boa pergunta. já Excelente pensou a responder pergunta. isso? É. O resultado da inovação é a experiência. É o impacto, a mudança, a melhoria, a alteração da experiência de alguma coisa com alguém. Né? O resultado tem que ser esse. E você não mede resultado de inovação sem trazer o cliente para o centro. Né? É customer centricity na veia. Né? Não, tem que ser. Então, isso pode parecer muito... Marcelo é papa nisso aí, cara. Pode Marcelo parecer é papa nesse assunto. muito clichê o que eu vou falar aqui, mas assim, como se colocar no lugar de um cliente que não sabe o que quer? Como se colocar no lugar de um cliente, pensando em B2C, no lugar de um usuário que não sabe o que quer? Né? Então, 95% das inovações são incrementais. Né? São baseadas ali em experiência, orgânico. Né? Você vai identificando, vai conhecendo melhor o seu negócio, o seu cliente e vai identificando. E aí tem a ver com mindset. Por quê? A partir do momento que eu tenho um mindset, que eu tenho que olhar para o meu cliente e trazê-lo para o centro, eu começo a perceber coisas que eu não percebia antes. Totalmente, né? totalmente. E uma estratégia interessante para o que não é mindset, que aí é o disruptivo, é coletar um volume absurdo de dados, de todas as experiências, de todas as formas que eu puder, trazer isso para dentro da minha companhia, e aí eu venho um primeiro problema, o que eu faço com isso? E como eu conecto esses dados com a experiência? Né? E aí vem os desafios institucionais de conseguir fazer isso. Né? Então a gente vê as grandes inovações, principalmente o que aparece muito são as disruptivas, né? Mas um mercado, por exemplo, como o seu, de indústria mais de base, indústria de construção civil, tem muito a ver com o que você falou aqui no início, aqui, que para mim é fantástico. Eu levo isso na minha carreira inteira. Tecnologia sempre vai ser meio. Né? O problema é que tecnologia nem meio é para alguns negócios, para algumas indústrias. Né? Porque o fim é a experiência. Com tecnologia para aprimorar, inovar, trazer proximidades, facilidades, novas construções, novas perspectivas para o meu usuário, para o meu cliente. Então tecnologia tem que ser meio. E meio não é pior do que o fim. Meio é tão importante quanto o fim. Senão você não chega no fim. Então, quando você vê um mercado, por exemplo, que quer contratar a melhor solução de analytics, a melhor solução de dados, para entender o seu cliente, mas a tecnologia é só isso, né? É só coletar dados, é só experimentar ali, ter um BI bacana, um dashboard legal, e não fazer nada com isso, você não está inovando. Entendeu? Agora, quando você traz a tecnologia para o meio, traz o cliente para o meio junto com a tecnologia e cria estratégias de inovar, e aí eu acho que é um impacto na sociedade, e eu vejo muito na construção civil, né? Nas Construtecs agora, que eu tenho acompanhado, assim, cara, é um oceano azul, cara. É o que você falou. A gente constrói desde o início da humanidade, da mesma forma. Mesmo jeito. Pedra sobre pedra, tijolo sobre tijolo, né? Então, assim, a inovação nos modais de construção, eu acho que tem um caminho gigantesco. Mas na experiência que a construção vai gerar de impacto na sociedade, cara, isso aí é o suprassumo da inovação para mim no mercado de construção civil, principalmente. Né? E aí, qual que é o grande desafio, pegando a tua pergunta? Como você falou, é a questão do customer centricity. Gente, para negócios que não entendem isso, é a diferença de Galileu para Copérnico. Então, você antes tinha, né, a Terra como centro do universo, né? E aí você tem o Sol como centro do universo e a Terra deixa de ser o centro do universo. Então, assim, é mudar o teu modelo de negócio completamente. E esse é o grande desafio. Não é todo CEO, né? E eu vou mais longe, não é todo dono que quer mudar esse mindset, que quer mudar essa forma de você enxergar as coisas. Esse, na minha visão, é o grande desafio de você inovar. Bom, construção civil especialmente porque, né, pedra sobre pedra, tijolo sobre tijolo. Mas para todas as outras é você tirar essa ideia de que eu sou bom no que faço porque eu sempre fiz assim e sei que sou bom. Eu tenho que fazer o que o cliente quer e não no que eu sou bom. Essa aí para mim vai ser o grande desafio. Perfeito. Posso perguntar uma aqui, emendada claro, aqui? Você está com às vezes uma coisa
Tô cheio de coisa na mesa, porque o papo tá top. E o papo é top, a gente tem que tomar cuidado, senão fica um negócio só de... Vamos humanizar mais um pouquinho aqui, né? Mas antes disso, quando eu começo a escutar, né? Uma outra palavra que vem, né, nas caixinhas aqui é mudança, né? Mudança. Porque exige mudança o tempo inteiro. Talvez a gente nunca, na nossa história, né, esteja tendo a necessidade de mudar tantas vezes e tão rápido assim. Basta ver a curva de tecnologia, né, de inovação, né? Sim. Era uma curva linear, né, e hoje é uma parede, né, uma exponencial, né? E todo dia tem coisa nova. Quando a gente olha um Gartner, por exemplo, né, a gente vê os hype cycle do Gartner lá, quantidade de tecnologia nova surgindo, né, seguindo aquela curva lá, né, de pico das expectativas, várias ilusões, com expectativas de decolar. Então, é muita coisa. E aí, lembrando lá atrás, não falando de segmentos mais antigos, eu lembrei de um cara aqui já antigo, o tal do Jack Welch, né? Fui lá atrás, né? Fui pensando... Isso é da minha época, não. É da minha época. Não, mas é da minha época, não. Ele, a frase, né? E eu tenho um amigo, muito amigo meu, que veio de lá, né? Da GM. Trabalhou lá há muito tempo, antes do Jack Welch. Aliás, o Jack Welch é antes dele, né? E ele é CIO de um grande banco. E eu conversei com ele sobre isso, para ver como é que era na prática essa questão de mudança. Mas o Jack Welch falava o seguinte: se a velocidade da mudança nas organizações do lado de dentro não for maior do que do lado de fora, a organização chegou ao fim. Como é que administra todo esse cenário que vocês colocaram com essa necessidade de mudança? Se essa afirmação do Jack Welch ainda estiver valendo para os nossos dias, se antecipar, né, com as mudanças estão acontecendo no mercado. É possível? Ou é um olho no gato, outro olho no rato ali, o tempo inteiro muda lá e eu tenho que mudar rápido aqui? Perfeito. Quando é que eu inovo antes? Né? Quando é que eu dou um passo antes? Porque a gente vê uma pancada de startup, né, que nasce e morre muito rápido, né? E que no final você tem propostas de mudança e que, por um motivo ou outro, né, acabam não se concretizando. Né? Porque são mudanças que não foram aceitas. Né? Como é que administra todo esse conceito de inovação? E aí, né, eu sei que o Marcelo é especialista nisso, postava um tanto de conteúdo no LinkedIn sobre Customer Centric, né? E sempre está valendo lá, você vai lembrar que eu botava meus... É um assunto que me interessa também, mas eu não sou especialista no assunto, não. Como é que vocês enxergam isso? Deixa eu começar por favor, você vai fazer com o fechamento de ouro, mas tem um ponto importante aqui. Cultura. Por que eu estou falando cultura, né? Todo mundo inova dentro das empresas. Hoje a moda é a inovação, né? Mas até pouco tempo atrás era fazer algo diferente. Era liderança. Pensar fora da caixa. Né? Cada hora assim, tem um mote. Cada hora você tem um mote. Eu penso assim, eu penso primeiro, né? Tirando as inovações que são mais disruptivas, né? Que vem de uma pivotada muito grande, a orgânica, né? Aquela que é viva, que a empresa se adapta ao movimento de mercado com mais facilidade, tem a ver com cultura de inovação. Né? E aí não é o departamento, não é o CIO, não é o CDO, não é o CPO, não é o CEO, não é um monte de si, né? São as pessoas. Né? A empresa. E para isso acontecer, tem que existir um ecossistema colaborativo, né? Tem que ter espaço. Né? As pessoas querem contribuir, as pessoas querem inovar na sua forma, no seu modus operandi ali, o tempo todo. Mas se sentem limitadas, às vezes, por processos, né? Tabulados dentro da empresa, ou se sentem limitados por uma cultura que o novo não é atrativo, ou se sentem ali travados porque a inovação pode ser vista como perda de tempo operacional, né? Então, assim, tem um conjunto de fatores organizacionais que podem impactar. Mas o que eu vejo, nas empresas que, para mim, mais conseguiram fazer disrupções e inovações que trouxeram benefícios para experiências reais, são aquelas que quebraram essas fronteiras. Eu vejo a cultura da própria Netflix, né? Acompanho, é uma cultura que eu gosto muito, né? Lá onde você tem um espaço emocional para inovar e para criar o tempo todo, né? As pessoas podem fazer isso, né? Elas têm esse espaço emocional, essa segurança do erro, né? O erro ali é o erro como aprendizado mesmo, não é um erro como... Só uma parte, você colocou um texto, não tem muito tempo, sobre a Netflix lá,
bem polêmico, né? Bastante polêmico. Porque isso está acabando. Né? A Netflix, eu vou falar sobre isso depois, ela se acomodou no status quo dela de líder, né? Mas aí... É um outro assunto. É um outro assunto. Deitar sobre os louros. Mas assim, o que eu vejo, então é assim, e eu tento praticar. Então nós estamos falando de pessoas, estamos falando de referências, estamos falando de cultura organizacional. E onde que a inovação se conecta com isso? É o espaço que nós, enquanto influenciadores, espelhos dessas pessoas dentro das organizações, a gente dá para isso acontecer. Né? Então é fomentando, não é só criar um comitê de inovação, não é só criar um Queima Labs, na época que eu estava lá, não é só criar o Samba Labs, não é só laboratório, né? É a concepção da pessoa enquanto profissional, ela saber que ela pode fazer algo diferente e melhor, o tempo todo, né? E aí você cria um ecossistema vivo, né, orgânico, fértil, para que as coisas aconteçam. E aí daí nascem, às vezes, as inovações disruptivas. Né? Porque o orgânico acompanha o mercado, o disruptivo muda o mercado. Né? Então, acho que esse é um paradigma que eu acredito muito também. A gente tem que acompanhar o mercado o tempo todo. A área de construção civil está indo para lá, o que seus liderados estão fazendo? Né? De onde que eles estão pegando inspirações para fazer algo diferente? E o disruptivo cara, surgiu uma tecnologia nova aqui que agora não é tijolo mais, não, agora é isopor. Como é que a gente faz com isso? Impressora 3D. Impressora 3D. Então, eu vejo que tem uma questão que as empresas olham pouco, né? Que é a fluência digital para os seus colaboradores, para os seus profissionais, pensar em inovação e viver a inovação no dia a dia. Então, acho que esse é um ponto super crucial para as empresas hoje pavimentarem uma avenida de crescimento mais sustentável. Bacana. Eu faço parte de um grupo lá da Dom Cabral, né? Que é o grupo de referência em inovação. Né? E lá tem o João Alvarenga. E tem uma frase dele, o CIO do Pardini, que eu acho sensacional. Tem duas formas do ser humano mudar: na dor e no amor. Né? Então, pegando nisso que você falou, Marcelo, essas culturas, né, em que você não inova em função de aversão ao erro, em função de você não deixar ou você limitar, ancorar, né, a sua empresa em determinados vieses, né, ela vai perecer. Não tem jeito. Né? E aí você vai acabar mudando na dor, ou você muda na dor. Né? Então, eu acho que para essas empresas que fazem isso, elas que querem, né, desejam essa inovação ainda sem saber se é para comer ou passar no cabelo, né, é como você falou, deixar que organicamente ela aconteça. Então, essa cultura de tolerância ao erro, essa cultura de trazer novidade, ela às vezes acontece, e normalmente acontece, de uma forma muito espontânea. Vou dar um exemplo básico aqui. Quem já foi naqueles supermercados atacarejos aí? Né? Então, uma vez eu fui em vou falar a marca aqui, mas eu queria comprar um pneu. E aí eu peguei o pneu lá e não tinha o preço. Eu tive que carregar o pneu até o leitor de código para eu saber qual era o preço daquele pneu. Tô rodando ele não, né? Se fosse na época de menina, vai rodando pneu. No meu tempo eu ia rodando pneu. Não, mas imagina se fosse uma geladeira. Não, tô ou um carrinho de bebê, outra coisa. Ia tirar onda com o pessoal lá. Aqui, ó. Eu tô rolando pneu, não tem leitor. Porque não tem o leitor, né? E aí, você pegando essa experiência tosca, né? Pô, você poderia ter um leitor de código no teu celular, em que o cara pegasse lá o QR Code, lesse, e além de ver o preço, você teria ofertas se você comprasse 4, 5, etc. E aí você teria uma série de outros benefícios. Né? E dentro dessa própria experiência, no supermercado, como é atacarejo, eu vi que na fila tinha um monte de gente com um carrinho só com o mesmo produto. E aí numa fila gigante para passar 5, 10 caixas de óleo de soja. Pô, peraí, por que você não põe um caixa móvel, vai lá naquele cara que está com o mesmo produto e você passa aquele cara e tira ele da fila, já que ele está com o mesmo produto, você não vai precisar fazer nenhuma conferência, né? Aí um outro, né? No final, lá, quando você está indo embora, tem um cara conferindo saber se você não roubou. Porra, extremamente constrangedor. Porra, por que você não faz um pórtico que lê todo os teus produtos para saber se está com um produto a mais ou a menos? Né? Então, você viu aí um que não tem nada a ver com tecnologia, né? E outros 2 que têm tecnologia embarcada. Então, se você deixar os teus funcionários, né, de alguma maneira inovarem,
organicamente, independentemente do setor, eu acho que esse é um grande passo para você começar a implementar uma cultura de inovação dentro da tua empresa. E sabe o que é legal que você falou? Tudo que você falou resumiu a experiência. Experiência na veia. Experiência na veia. E são 3 agentes inovativos para mim dentro de uma empresa, dentro de um negócio, né? Tem um agente que a gente fala que é o orgânico, que a gente está falando das pessoas, né? Dá espaço para isso acontecer. Quem conhece a dor do que está acontecendo dentro do atacarejo ali são os clientes. É o cara que está repondo. É o colaborador. Isso. Né? E pode ser o líder. Mas tem um terceiro agente para mim, que é o agente externo. É o expert. É aquele que realmente estuda, né? Faz pesquisa, research, que entende para onde está indo, né? M-Web lá, que a gente, né, acompanha, futurista e tal. Então isso também é um agente importante, a gente não pode abrir mão disso, né? De fontes, né, consideradas aí fontes com credibilidade, que vão antecipar o nosso futuro, né? Que é trazer para o tempo presente. Então, cliente no centro, o time organicamente trazendo fluência, né, trazendo inovação, e os agentes externos que eu chamo, que são aqueles que compram o nosso tempo, né, que trazem ali algo que a gente já poderia estar antecipando a ser realizado e traz para o momento presente para a gente poder executar. Né? Eu ainda não tinha pensado no terceiro agente. Para mim eram só os 2. Interessante. Caramba, a gente vai aprendendo aqui, né? Eu só tô aprendendo, cara. Eu falo o Alex sempre fala que aqui é um NBA, né? É um MBA expresso, cara. Assim, a gente devia cobrar para passar isso aqui, mas não pode, né? Ainda sobre esse tema, acho que eu vou dar um pouquinho mais de insistido, porque eu achei super interessante vocês dois tratando disso, né? E trazendo clareza pra gente. E aí no início o Alexandre estava falando, poxa, nós na posição executiva, tática, às vezes dentro da empresa, estamos sempre pensando no resultado também, né? Então tem o resultado do negócio operacional, mas tem que dar o espaço para a criatividade, para a execução da atividade e também para a execução daquilo que o próprio negócio precisa operacionalmente, né? E aí sempre tem no meio uma balança, né? Receita, custo, operação. E dá a impressão de que o espaço para a liberdade de inovação está sempre vinculado a algum investimento financeiro para que aquilo ocorra, né? Por mais que você traga o dado, mas você traga o cliente para o centro, pensar isso, desenvolver isso tem um custo operacional de execução, né? Não necessariamente. Então, essa é a minha pergunta. Na visão de vocês, existe um custo operacional para isso? Como é que o negócio, o dono, o CEO pensa isso? Porque uma coisa é a gente na vontade de inovar, na vontade de fazer isso, e às vezes o próprio negócio financeiramente alimentar, segurar e fazer com que esses espaços aconteçam, né? Como é que vocês pensam isso no dia a dia? Fantástico. Essa provocação, porque essa é a mentalidade de grande parte dos executivos, né? Eu não acho que... Bom, eu não acho não, eu nunca vivi, né, a inovação e a performance como uma dicotomia. Para mim sempre foram congruentes ali, né? Sempre se encontraram. Por quê? E num viés muito técnico é muito simples falar isso. A automação ela veio por uma inovação. E automação basicamente para melhorar a performance. E performance para melhorar resultado. Né? Então você já consegue quebrar essas barreiras de uma forma muito simples. Né? Mas quando o espaço para inovação ainda é visto como um custo, né, ou como uma perda de eficiência operacional na cabeça dos principais executivos, do board, da empresa que seja, é pela maturidade. E talvez por não ter vivido isso ainda, né, e ter descoberto que a eficiência, né, tem a ver com a inovação. Né? Pensa assim, se eu tenho um time, eu tenho uma mentalidade, eu tenho um espaço de inovação para uma empresa que traz uma experiência diferente para os meus clientes, e essa experiência diferente para os meus clientes retém, diminui o churn, aumenta o engajamento, melhora a minha indicação, aumenta a minha base de clientes, meus leads. E com isso eu trago mais receita para dentro da empresa. Então o problema não é capital, né? Estou gerando uma experiência melhor, estou retendo melhor aquele cliente, estou gerando um impacto para o meu negócio na veia. Porque o meu negócio é para atender o cliente ou o usuário o tempo todo. Às vezes os dois no mesmo papel. Então essa barreira ela existe, tá, Marcelão? Mas assim, principalmente em empresas que não têm uma maturidade, já ter vivido, né, o resultado disso, né? E aí eu acho que o agente externo, ele ajuda.
né? Quando traz um agente externo que já viveu e consegue tangibilizar isso melhor para o líder, falar, cara, isso funciona, porque com esse modelo de trabalho, essa liberdade, essa construção, e não é liberdade criativa, né? Não é nem ócio criativo. Não é isso que a gente fala de inovação dentro das companhias, B2B principalmente. No mercado corporativo, inovação tem métrica, inovação tem método, inovação tem resultado, inovação tem performance, né? Então tem profissionalismo em cima de inovar, né? Óbvio que o ócio criativo traz coisas maravilhosas para as empresas também. A própria Netflix trabalha muito isso, o Google trabalha muito isso. Mas, para mim, não são itens opostos, sabe? Performance com inovação tem tudo a ver. Se conectam o tempo todo. É só a forma de olhar, de enxergar. É importante, eu quero reforçar isso, porque eu acredito que não existe dicotomia. Acredito que os dois andam junto e é importante, os 3 agentes que você colocou têm essa mesma visão. E eu trouxe o tema que dar a impressão, até coloquei na minha frase, dar a impressão, porque eu entendo que muitas empresas ou alguns executivos realmente não conseguem enxergar dessa maneira, né? E entende como separado ou bota que esse espaço de inovação pode ser um custo operacional, quando olha dentro da folha, entra dentro dos resultados financeiros e operacionais. Então, eu concordo que é uma questão só. Mas aí eu retorno a minha pergunta, talvez aí para o Alexandre complementar, né? Porque na hora que eu estava falando, ele até chegou a comentar, a gente acredita nisso, vende isso, às vezes trabalha isso, forma um time, influencia nesse sentido, mas isso é no sentido nosso para nossos liderados, e no sentido contrário, e para convencer o executivo, e para convencer o conselho de que esse é o caminho, né? E porque muitas das vezes ainda não tem o resultado da redução do churn, da aumento de vida, etc. E você está tendo que trabalhar com isso, né? Como é que vocês veem isso? Bom, vamos lá. Lá na Inter, logo que eu entrei, eu tive muita essa dificuldade, né? Então, eu gosto de dizer que a gente precisa gerar, enquanto tecnologia, e aí dentro de qualquer departamento, quer dizer, departamento de tecnologia em qualquer segmento, a gente tem que gerar 3 pratinhos, que é o da operação, o de projetos e o da inovação. Mas o da inovação você só vai conseguir rodar se você estiver rodando bem o da operação e o de projetos, né? E aí, esse da inovação, ele vem a reboque de todos os outros, né? Então, vou dar um exemplo aqui. A gente precisava, né, jogar todos os nossos serviços para a nuvem. A gente fez isso, né? Então, isso já tinha inovação, quer dizer, a gente já tinha um orçamento para a gente poder fazer tudo isso. Mas, espera aí, eu consigo jogar para a nuvem e, além disso, agregar uma série de outros serviços? Consigo. Então, eu estava ali fazendo uma inovação incremental, né, com o orçamento que eu já tinha para fazer um projeto básico, né? Então, quando eu disse que não necessariamente você precisa ter um orçamento, você consegue inovar dentro daquilo que já está previsto do seu orçamento. E outras coisas não. A gente agora, recentemente, colocou o chatbot totalmente automatizado. Uma coisa de maluco. Você consegue fazer até chamada de vídeo, né? Fazer simulação na caixa. Dá para você fazer um monte de coisa. Isso teve um custo muito maior do que aquele que a gente previu enquanto projeto só de chatbot. Né? Mas peraí, cara, eu vou trazer chamada de vídeo, vou humanizar a minha interação, eu vou conseguir fazer simulações, eu vou conseguir trazer o cliente muito mais para perto, vou conseguir fazer tour 360, enfim, né? Um monte de maluquice ali dentro. Né? Então, quer dizer, a probabilidade de eu trazer o resultado, ela vai ser muito maior, ainda sem conseguir mensurar. E aí acaba que você implementa. Entendeu? Eu tenho uma opinião também interessante, complementar o colega aqui, que é um ingrediente que agora na economia digital, isso tá assim, eu tô vendo isso de uma forma muito forte. Eu até chamo assim de onda de sufocamento. O que é isso? O CEO lá da construtora, ele é resistente à inovação, supondo. Perfeito. Mas o da construtora do lado não é. E da construtora do outro lado também não é. E da frente também não é. Né? Então, essas lideranças que têm essa resistência, elas estão sendo impactadas pelo ecossistema digital do seu mercado ou nichos próximos que estão inovando. Então, existe um sentimento natural de quem ainda tinha alguma resistência em inovar,
que está ficando para trás. Então, tem um efeito rebote aí da economia digital que acho que está impulsionando a digitalização primeiro, depois a transformação digital das empresas de uma forma muito forte, sabe? Então, é meio que um caminho sem volta, sabe? Assim, cara, você vê o agro agora, o agro tá assim, né? Inovar no agro, cara, quem imaginava isso, né? Há 2, 3 anos atrás. Então, assim, é porque sabe que tem gente que tá fazendo, né? Então, é uma questão de posicionamento, competitividade mesmo. Então, acho que isso tem colaborado e corroborado com a alta gestão das empresas em colocar investimento, espaço e lideranças capazes também de fomentar essa inovação dentro das empresas, sabe? Perfeito. Alex, deixa eu só complementar isso. Na verdade, eu estava há poucas semanas atrás em Nova York, né, no Columbia University, fazendo um curso justamente falando do mercado e pegando esses dados, Marcelo, que você trouxe dessa pressão em alguns mercados, que quando se digitaliza, né, passa parte dos serviços para aplicações, etc., se digitaliza, se informatiza, o quanto essas empresas, quando trilham um caminho ideal nesse sentido, potencializa o negócio. E aí ela acaba se tornando a disruptiva ou a inovadora dentro daquele mercado e empurra aquelas que não... Que às vezes tem entre aspas, um orçamento limitado para aquilo, ou que não abre espaço para inovação, porque o mercado acaba empurrando isso. Então, a gente vê dados importantíssimos dentro desses ambientes, corroborando aí para o que você estava falando. Achei super interessante. Não, eu vou puxar o assunto para outro negócio, porque esse assunto realmente ele é interessante, né? E o Marcelo falou sobre cultura, tem muito a ver com a cultura das empresas, e eu particularmente... Na minha jornada aí, né, tô com 49, né, passei algumas vezes com boné de vendedor, de diretor, de CEO, vendendo para gestores, e eu sempre vi uma dificuldade muito grande quando se falava de inovação, dos gestores tangibilizarem para a empresa deles o resultado financeiro. Porque cai naquela questão, não, eu não estou inovando por inovar, bacana, mas qual é o resultado? É mais ou menos o que acontece com o marketing, tá? Então, por exemplo, quando você... Tirando essa parte hoje de marketing muito ligada a vendas, né? Que você pega lá o inbound, outbound, mas, por exemplo, a participação num evento, né? Para um CEO ou para um diretor comercial, dependendo do que você trabalha, o tipo de produto, sempre foi muito difícil tangibilizar. Falei, cara, vou botar 200k num evento aqui para colocar minha brand. Tá bom, mas como é que eu meço o resultado desse troço, né? Então, quando você não consegue medir, realmente, dependendo da cultura da empresa, não tem uma cultura de inovação, uma predisposição ou um sufocamento, você vai ter uma necessidade, uma dificuldade maior. Mas o Alexandre comentou sobre a questão do amor e da dor, né? A dor, ela realmente acelera muito isso. Por exemplo, né, a gente está falando de cloud agora, mas um tempo atrás, e talvez, eu não sei como é que está hoje isso, não estou trabalhando com infraestrutura, mas vocês vão lembrar, e o Alexandre tem na jornada dele aqui também, empresa de prestação, data center, provedor de serviço, o Marcelo também, a gente trabalhou junto na Ativos. A gente sabe que um dos desafios dos heads era vender continuidade. Né? Então, quer dizer, como é que você chega para um board, dependendo do tamanho da sua empresa, e fala que você vai dobrar o seu custo? Na época era quase dobrar, né? Não era on demand, né? Lembra que antigamente era diferente, né? Você tinha que ter um ali igual desligado, né? Você arrumava um jeitinho de ficar mais barato, mas parte de licenciamento, muitas vezes você tinha que ter 2. Parte de infraestrutura, 2. Cluster sem usar. Link ligado. Cara, ativo ou passivo. Quem vendeu data center, vende qualquer coisa. Você vender para o cara, principalmente quando você pensa em host, né? Vender para um cara uma estrutura que ele só vai usar se precisar, né? Igual seguro de carro, né? Você vai usar se precisar, mas precisa pra você ver e não tenha. O que acontece? Eu tentei comprar. Né? Eu tentei comprar, inclusive, da Ativas e não conseguia. Porque toda vez eu pedia para que alguém viesse com um estudo de viabilidade. E não vinha. Pô, não foi da minha época isso não, hein, Marcelo? Da nossa época lá a gente fazia isso, hein, Marcelo? Magnesita, eu tentei, ué. O CEO lá da Ativas foi lá, eu falei, cara, não lembro mais o nome dele. Não era da minha época. Eu falei, meu amigo, pelo amor de Deus. Que ano que foi isso? Foi em 2014. Foi o ano que eu saí, mas não perdi o negócio desse ano. Em 2014, a gente estava migrando da data center para Alemanha. E é do lado ali, né? Exatamente. Aí eu falei, cara,
Me traz um estudo de viabilidade. Acabou que a gente investiu numa plataforma Spark da Oracle por 3 milhões e bordoada. Caramba, olha só. E não trouxe. Eu não estava E eu querendo. Eu estava lá. Você estava lá, mas você não estava. Eu estava nessa parte. Posição, né? Porque eu tinha vindo da Activity. Então eu queria fazer. Todo sentido, né? Eu queria fazer, exatamente. Eu não queria investir naquilo. Então, eu tô querendo dizer o seguinte: qual que era o fator convencimento, né? Cara, era o custo da parada, né? Então, normalmente, a gente vê... Pô, vamos trazer agora para a nossa realidade aí, né? Vamos pensar na parte de ataques cibernéticos aí, né? Pô, às vezes o cara não quer investir numa proteção de dados, uma parte de segurança, né? Isso agora, tem um bom exemplo. Aí vem ali um ataque, o cara sequestra o dado, o cara, pô, mas quanto é que custa? Acabou, né? Se você não se preparou... Mas tem que ter Bitcoin na carteira. Para você... Então, assim... Às vezes nem entendo, né? Às vezes nem entendo Bitcoin. Aí eu tô trazendo esse exemplo porque a inovação, quando ela vem junto, né? E a inovação disruptiva ou não, quando ela vem junto com estudo, né, facilita muito. Eu acho que existe uma dificuldade, e aí é esse assunto que eu quero colocar, muito grande nas pessoas de vender para dentro. De vender para dentro, né? Talvez o relacionamento ali, ele acaba gerando uma intimidade e uma dificuldade de vender para dentro. Eu vejo as pessoas vendendo para fora muito mais facilmente que vendendo para dentro. Qual que é a característica, né, que as pessoas, na opinião de vocês, precisam desenvolver para conseguir passar essa necessidade, né, de inovação ou de atenção do board para que esses projetos de inovação realmente sejam olhados de uma forma diferente, principalmente no contexto atual, que os juros subiram, né? Hoje a gente vê, né, que não tem dinheiro mais a fundo perdido, né? Cada vez mais o investidor hoje acabou aquela, né? A gente viu várias startups aí, até unicórnios, né, demitindo aí grande quantidade, porque o negócio não parava de pé. Sempre dinheiro novo, de IPO, de que estou pegando extremos, mas que isso se reflete, né, e que repete em empresas menores. Mas e pensando em pessoas, né? Quais são as características, né? Como é que uma pessoa que tem essa necessidade, o que ela precisa desenvolver para conseguir fazer? É única e exclusivamente uma capacidade técnica? Tem alguma habilidade, chamar de chá, né? Alguma competência? Precisa desenvolver alguma habilidade nova? Como é que vocês enxergam isso? Deixa eu te... Eu acho o seguinte, você quer ser trilionário? Então descobre qual é a fórmula de você criar a percepção de valor em outrem. Essa é a fórmula para você ser o cara mais rico do planeta. E como que a gente tenta fazer isso lá, né? Uma vez que o coração do cara bate no bolso, a gente tem, né, e eu tento fazer isso, sempre levar um estudo de viabilidade econômico-financeira. Tento. É muito difícil para algumas coisas. Para outras é mais fácil. Né? Levar tudo para a nuvem, eu consigo dizer que o cara vai ter um custo de propriedade muito menor. E isso fica fácil, né? Mas quando eu digo para o cara, por exemplo, que eu quero botar o backup em nuvem, e aí eu vou gastar, sei lá, 3, 4 mil reais por mês, né? E que se ele tiver um sequestro de dados, o backup vai estar lá protegido, né? Porque o nosso backup lá da fita, ele foi contaminado, ele foi sequestrado, criptografado, né? Ele já não vê isso com tanta dor, né? Então, eu diria que você tentar criar a percepção de valor baseado na cadeia de valor do seu interlocutor. Eu acho que esse é o grande mote, né? Eu acho que é isso. É muito legal isso, assim. Uma coisa interessante, né, para a gente também refletir e levar para as pessoas refletirem também, é que, assim, inovar não é certeza de sucesso. Toda inovação tem um risco, né? Quantas inovações, né, foram para o mercado, quantas startups com soluções inovadoras foram para o mercado e não resolveram uma dor real, né? Ou era uma dor muito momentânea. Então, inovar é risco. Então, assim, a nossa capacidade com a nossa autogestão é deixar isso claro,
de forma sincera e transparente. Não desconectar a inovação de performance, tentar levar dados, né, substância técnica para poder facilitar essa decisão, mas ele tem que entender que tem risco. E inovar não necessariamente é com tecnologia, né? Esses dias eu estava achando super interessante. O mercado lá, o cara poderia lá na fila fazer. Um caso interessante. Ambev. Ambev não é uma empresa de tecnologia. Deve consumir muita tecnologia, mas não é uma empresa de tecnologia, né? O que é forte na Ambev? Cerveja. Além do produto, o que é forte na Ambev? Logística. Além de logística, o que é forte na Ambev que todo mundo fala no mercado? Venda. Cultura. É a cultura da Ambev. Quem passa pela Ambev tem um DNA da Ambev. Comercial, um DNA de indicador, de KPIs, é isso que o mercado fala. Vem lá do investidor, né? Do grupo fundador. Isso, dos fundadores. Né? E sabe como que eles inovaram agora? Consultoria. Consultoria Ambev. @Ambev. Consultoria empresarial de negócios. Para implementar essa cultura Ambev, que é o branding da Ambev, hoje é a cultura dela, para o mercado. Tá vendendo Eu achei expertise, né? Vendendo expertise, cara. É expertise. Vendendo expertise. @Ambev. Porque a cultura não fez spin-off, não criou uma nova empresa, não. Ambev. Então, assim, olha que loucura isso, né? Então, assim, tem risco. Tem. Entrar numa grande empresa, prestar uma péssima consultoria, a Ambev não é isso a cultura, entendeu? Então, risco existe. Então, essa é uma inovação não tecnológica, mas é uma inovação para a Ambev, é disruptiva e é mercadológica, né? Concordo. E aí por que eu tô falando do risco? Aí eu vou para um outro extremo agora, né? Aí muito tecnológico, blockchain, né? Aí é um tema que eu tô para conversar com o Alex, né? Eu fui convidado, né, para um grupo seleto aí um pouco grupo de alguns executivos a tokenizar a minha carreira. Então, eu tokenizei minha carreira, assinei um contrato, tokenizado minha carreira. Então, depende, as minhas competências podem ser adquiridas através de um token. Então, se a sua empresa precisar de comprar parte da minha carreira, do meu conhecimento, das minhas competências, compra um token. Cara, disruptivo pra caramba. Pra caramba. Eu li lá e quando eu li eu já pensei no tanto de dificuldade, bicho. É disruptivo. Roda na blockchain. Principalmente governança e confidencialidade. Tem lá, tem ESG. Eu sei que tem. Mas tem carteira, tem wallet e tal. É uma NFT? A tua carreira virou um NFT. Olha só. Então, assim, cara, vai funcionar? Os caras estão inovando, esse primeiro disruptivo. Muito. Mas é risco. Eu acho que tem questão de cultura lá, tá? É só uma opinião, cultura. Porque quando eu vejo, por exemplo, um cara de tecnologia, tá? Um cara que vai desenvolver tecnologia, vai desenvolver produtos, cara, você tem um conhecimento ali que vem de algum lugar. E na hora que você vem para dentro da minha empresa, você vai adquirir um outro conhecimento que junto com você vai gerar alguma coisa. Cara, e hoje para a gente fazer uma relação comercial básica, levantar a infraestrutura, o cara me pede um NDA. Então, assim, cara, como é que você... E além disso, né, cada vez mais a questão, né, de governança, a questão de proteção LGPD, de dados... LGPD, eu acho que a ideia é fantástica. Eu vi lá, estou te acompanhando isso lá, né? Mas eu fiquei com as minhas dúvidas. Assim, quanto que a tecnologia está lá na frente do contexto empresarial aqui, né, a ponto de uma coisa inviabilizar a outra. É uma coisa interessante, que eu tenho visto também movimento. Eu participo de outros movimentos, não nesse nível de inovação, mas que já estão se consolidando muito no mercado, né, que é o C-Level as a Service, né? Então, assim, as pessoas precisam comprar conhecimento, precisam comprar know-how, experiência. Nós estamos vivendo uma geração do digital extremamente jovem, né? Pessoas que não têm track record, pessoas que não viveram. Não tem, às vezes, a musculatura para lidar. Que eles já estão lá como... Né? E, ao mesmo tempo, tem uma geração após a gente, que é uma geração que não conversa com esse digital. Né? Ainda não conversa. Então, acho que para quem alcançou uma posição assim, um pouco mais experiente, está na nossa faixa aqui, né, de profissionais, e consegue levar... Está na sua aí, tá vendo? Na faixa, você já está nela. E consegue levar esse conhecimento aplicado... Porque isso é conhecimento aplicado, né? Eu trago a experiência, eu trago o teórico, né? Enfim, o que... Você traz o track record, né, cara? No fundo é isso, você né? Traz o track record. Mas como é que aplica? Eu não entendi como é que você aplica isso para uma outra empresa, nesse exemplo de tokenização.
Cara, você compra, tem um portal, você vai lá, compra os tokens em reais, né? Não é Bitcoin, você compra em reais, compra lá uma fração do meu conhecimento, e essa fração de conhecimento se distribui em parte do meu tempo para dedicar à resolução. Não, então perfeito. É o perfeito. as a service do mesmo É jeito. o as a service, é um Só as a que com outra service. moeda. É um as a service eletrônico. Uma outra Entendi, moeda. entendi. Por isso que cai na situação que eu te falei, cara. Eu vou contratar um CDO as a service. Cara, o Marcelo, por exemplo, né? Meu amigo, mas é meu concorrente. A Samba, sim. Né? A Samba Digital é concorrente da Endscreen. Uhum. Né? Bacana. Cara, imagina se eu vou contratar o Marcelo para me dar uma... Entendeu? Tu peguei já um exemplo já... Aí eu vou te dar um outro Eu exemplo. peguei um exemplo... Que já muito bacana, acontece né? na N-Screen, que já acontece na Queima, que provavelmente acontece na sua empresa também, acontece na Samba Digital. Você tem desenvolvedores Pra no caramba. time? Eu Trabalhando tenho. pra 3, eu 4 tenho. pessoas. Opa. Você acha que eles trabalham só para vocês? Não, certamente não. Não digo todos. E nem Não, digo que todos... E nem todos têm NDA. Na maioria não deve ter NDA. Deve ter um contrato lá que rege alguma coisa. Você tem um contrato de no meu trabalho. caso, No meu tem um contrato de Mas que trabalho. tem NDA. CLT lá. Mas que tem a A gente é Não, NDA. mesmo que tenha, Não, mesmo eu que sei, tenha. não, eu Então, assim, sei que mesmo essa que tenha, pulverização mas é problema, de cara. conhecimento, ela já existe. O que a gente está fazendo agora, o que o mercado está fazendo agora, é encapsulando isso em serviço. Porque isso sempre existiu, na verdade, né? De uma forma velada, e agora muito mais, porque hoje um desenvolvedor trabalha em horário comercial, aqui trabalha no horário aí, o follow the sun na Índia, né? Na Então, China, tá lá recebendo em dólar, em euro, né? É o que mais acontece. Mas é Agora, por que diferente. que eu acho isso, por que que eu acho isso genial? Primeiro, porque em termos de que a gente estava falando, certamente na tecnologia, os operadores da tecnologia, desenvolvedores, operação, todos estão compartilhando naturalmente. Às vezes tem gente que não está dormindo, trabalhando em 3, 4 empresas, e isso é natural, tem acontecido. Mas que nem vocês estavam falando, e aí porque eu quero mais uma explanação de vocês nisso. Uma coisa é tecnologia por si, software, ferramenta, contratar as pessoas, desenvolvimento, mentalidade ágil, mentalidade disruptiva. Mas fazer isso acontecer no dia é o desafio dos diretores. Acontecer mesmo. E que isso seja orgânico, verdadeiro. E por que eu acho isso genial? Talvez em nossas jornadas, né, que a gente vem passando aqui, a gente trouxe tantos C-levels aqui, falando, o cara conta como ele formou engenharia, trabalhou e executou e fez um tanto de projeto até chegar e tal. Essa experiência, esse processo, essa passagem por tantos desafios é que formam o cara e que ajuda a implementar isso no dia. Tem uma série a bagagem dele é grande que facilita o caminho. É o track record. É o track record. E aí, se você pensar que você tem esse tanto de ferramenta hoje, é até confuso, tem até um estresse, assim, uma fadiga de ferramentas, de aplicações para você trabalhar no dia a dia. Tem aplicativo para tudo hoje. Agora, a experiência de organizar isso junto com o time para colocar operacionalmente seja a grande diferença. E essa, independente do negócio, se tecnologia é o meio, o início é o dado, tecnologia é o meio e o fim é o resultado, você pode pegar o meio, que é o processo, metodologia, a experiência de fazer operacional e compartilhar. Isso não necessariamente impacta o fim, que é o negócio. Então, eu acho genial isso nessa minha visão. Virou o C-Legends Lab aqui, né, cara? É verdade. Virou o C-Legends Lab aqui. Eu vou já tô até com umas ideias aqui pra lá. Qual que é a opinião de vocês do que eu trouxe aqui? O que vocês acham? Eu acho que realizar resultado, cara, sempre vai ser o desafio de qualquer empresa. As mais inovadoras, as menos inovadoras aqui. E eu sou muito consciente, assim, eu sei que é difícil tangibilizar, criar métricas, né, cara? Porque as coisas acontecem. De repente, você está planejando ir para um caminho, você monta um plano, monta um hub de inovação, compra tecnologia A, B, C, D, E, traz o parceiro, traz o cara de inovação e não acontece nada. Né? E, de repente, o lado oposto, cara. Uma empresa lá que está fabricando marmita, embalagem para marmitex, para marmita e tal. O cara, na linha de produção, pensa... Pum. Então, assim, o que eu acho é o seguinte, o movimento tem que acontecer.
né? Temos que ter organização nesse processo de inovação. Então, tem que ter disciplina, processo, performance, espaço, tecnologia, conhecimento externo. Isso tem que ter. Porque se você não tem, você vai demorar muito mais tempo para alcançar, né, uma escala de inovação importante. Agora, não é garantia de nada. É o que eu falei do risco, né? Então, assim, agora quem não tem mais risco de dar errado do que quem tem, né, dá risco de dar certo. Isso é importante. Gente, vamos mudar a conversa um pouco. A conversa é ótima, tá? Mas vamos imaginar que tem outras pessoas assistindo aqui que esse assunto foi muito para um lado que não é um assunto normal, né? Normal. Eu digo para pessoas que não são desse segmento, né? Então, a coisa mais normal, cara, para todo mundo, mais comum é falar de gente, né? Falar de gente porque todo mundo é gente, independentemente da posição, né? Então, as pessoas têm lá os seus desafios, né? Tem lá os tombos. E quando a gente começou o C-Legends, né, eu comentei com vocês antes, a ideia era inspirar pessoas, porque a gente estava numa época que o medo era uma variável muito forte por causa da pandemia. Medo de ficar doente, medo de perder o emprego, medo da empresa quebrar, medo de... Pô, a quantidade de suicídio foi um negócio louco, assim, foi muito forte isso. E foi na época que eu quis ter essa iniciativa. Falei, cara, eu posso ajudar de alguma forma? Pô, vou pegar a história do Marcelo, que me inspira, tá? E tal, vou colocar por outro lá e vice-versa. Começou isso aqui. Então, eu queria falar exatamente sobre isso. A gente agora virou a chave, né? A gente saiu da pandemia, apareceu uma guerra, né? A gente está vivendo um período aí, né, de eleição, com várias situações, né? Não quero entrar para um lado aqui nem para o outro, mas o medo ele continua presente na vida das pessoas, né? E a gente sabe que o medo, ele na pior das hipóteses, na melhor das hipóteses, ele tira a velocidade, né? Ele tira... E a gente nas empresas, cada vez mais, somos muito exigidos, né? Não dá para trabalhar 50 por hora, né? Você hoje, né, Alexandre, que tem um time lá, cara, você está medindo o seu time o tempo inteiro, porque o seu resultado é consequência do resultado de todo mundo, né? E aquele cara que está ali também, o crescimento dele está vinculado à entrega que ele tem. E o medo, ele o medo ali, ele acaba sendo um congelador, né? Ele congela a pessoa, imobiliza a pessoa. Como é que vocês estão vendo hoje em dia? Como é que vocês tratam isso, né? Como é que vocês estão vendo isso hoje em dia? E como é que vocês lidam com pessoas que vocês percebem que precisam de um impulso, né? Como é que vocês estimulam essas pessoas? Né? É um feedback, é uma conversa, uma aproximação maior. Claro que a gente sabe que existem várias técnicas, né? Várias técnicas, né? Igual network, né? Se você pegar e jogar network no Google, talvez seja um dos assuntos que mais tem conteúdo. Cara, livro tem um tanto. E é um assunto que eu gosto muito. Sites nos Estados Unidos, por exemplo, sites americanos, tem tanto, cara. Mas se você perguntar para as pessoas, eu fiz uma pesquisa recentemente, cara, você vê que as pessoas são péssimas em fazer network. Mas tem um tanto de conteúdo que ensina as pessoas. E fala, cara, mas por que tem um tanto de conteúdo, palestra, e as pessoas acham tão difícil? Então, replicando isso aí na parte de medo, né, de limitação, como é que vocês trabalham isso com o time, né, como é que vocês trabalham isso em vocês mesmos, exemplos de vocês, situações que vocês precisaram superar para decolar aí a vida. Eu queria puxar um pouquinho para esse lado de gente. Legal. Deixa eu falar sobre meus pilares, eu e meus pilares, né, eu sempre gosto de falar sobre meus pensamentos com meus pilares. Eu acho que gestão de pessoas, né? Você tem o gestor servidor, o gestor socrático, existem vários, né? Como você falou, metodologias técnicas, mas eu acho que eu costumo, né? Eu gosto de limitar gestão de pessoas em dois grandes pilares: gestão de expectativas e feedbacks. Né? Então, é fundamental que você faça uma gestão de expectativa. Você sente com a pessoa, entenda com ela o que você espera dela, o que ela espera de você. E, a partir dali, feedbacks constantes. Eu acho que você fazendo isso, você vai ter um colaborador, né? Você vai ter uma pessoa na sua equipe
que vai entregar aquilo que você entende que precisa ser entregue e não só do ponto de vista da entrega em si, né? Mas eu digo se entregar para o que ela precisa, né? E você também vai entregar para ela o que ela entende que você precisa entregar para ela, entendeu? Então, para mim, né, de todos os desafios que a gente tem lá, quando a gente senta com cada um, né, estabelece quais são as expectativas e faz as medições com feedbacks pontuais, né, nisso aqui você pecou, nisso aqui você foi bem, eu acho que vai muito bem. E uma segunda técnica que eu acho interessantíssima, que é a rede de mudanças, né, que nada mais é do que botar a rádio corredor a seu favor. Né? Então, ao invés de botar o pessoal para fofocar coisa que não presta, você põe o pessoal para fofocar coisa que presta. Né? Então, você fala sobre uma pessoa que é comunicadora, para não dizer que é fofoqueira, né? Que fulana de tal está numa performance muito boa, tem uma performance muito boa, tem tido bons comportamentos, está melhorando, e isso vai se propagando. Eu não conhecia isso. Como é que você chama isso? Isso é rede de mudanças. É chamar a pessoa, dar um banho de loja fazer a comunicação correta. Eu estou dizendo o seguinte, você escolhe aqui... Os comunicadores. Você pega aquelas pessoas comunicadoras que você sabe que vai disseminar. Você dá uma semente boa. Isso, aí você dá a informação correta para ela fazer essa disseminação. Rede de mudanças. Cara, eu não sabia que chamava rede de mudanças. Bacana, também não conhecia. Você encontra os que falam, né? Isso. Você acaba fazendo isso, mas não conscientemente. Eu não sabia mesmo. Mas você faz isso? Legal. Faço o tempo inteiro. E o resultado o tempo inteiro. Inclusive para cima também, né? Não faço isso só para a equipe, não. Faço isso para cima também, né? Inclusive, trazendo de volta para nossa inovação, algumas inovações aconteceram em função de coisas que foram ditas por outras pessoas. Deu interno. A cultura não é aquilo que a gente tá falando ali, principalmente como executivo e tal, né? Cultura é que o pessoal tá falando um cafezinho, né? Tá conversando e a tal. cultura então, é o dia a dia, isso aí. É sensacional, gostei. Você já acha... Eu sei disso, mas o que eu não sabia, assim, eu nunca tinha pensado nisso, é você fazer de forma proposital. Por exemplo, o Marcelo é um cara que tá assim. E o outro Marcelo ali, eu sei que ele é um comunicador. Isso aí. Comunicador, influenciador. Na verdade, ele falar. É influenciador. A palavra certa é influenciador. É influenciador. Bom, muito legal. Você tem que ter um trustable, tem que ser um cara de confiança, né? Então, assim, é um cara que você sabe que ele vai expandir aquela mensagem ali. Uhum. Mas tem que ser um cara que, de alguma forma, a mensagem que você vai levar para ele seja bem captada. Porque ele pode, se não, distorcer sua mensagem. Fala, poxa, eu tô recebendo isso aqui, né? Não concordo, e o cara ainda me falou que é assim, então eu vou levar de outro jeito. Então, assim, mas acho que na relação corporativa, eu particularmente estou sofrendo muito. Porque a desumanização da pandemia, minha empresa é 100% remota, né? Então, as calls é para cobrar, apontar, né? Não tem troca. Chicote, né? Nós perdemos, eu particularmente perdi isso. Eu até sinto muita falta disso. Então, assim, é uma situação extremamente difícil, porque primeiro que as reuniões precisam ser mais objetivas, né? Reunião de 1 hora para discutir coisas que as pessoas já deveriam estar sabendo, né? Que às vezes numa troca próxima, a gente conversando aqui, já fosse algo intrínseco, né? Então, o remoto, na minha visão, ele trouxe muito problema nesse sentido, né? Um outro ponto que eu acho que é legal também trazer aqui, que é super desafiador, mas que eu tenho aprendido, você falou de alguns frameworks que eram usados aí, né? Dos grandes magos aí da liderança servidora e tal. Eu acho que liderar é servir, mas o servir não na ótica de quem está servindo e nem na ótica de quem está sendo servido. É na ótica da mensagem, entendeu? Da experiência daquilo ali. Não entendi o que você quer falar, não. Então vamos pensar assim, acho que servir tem muito mais a ver, tem muito menos a ver do que quem está servindo. Por exemplo, você é do meu time, estou te servindo aqui, cara, que você precisa de ajuda, vem cá, está com dificuldade, pode ser algo legal até pro meu ego. Mas eu acho que não é isso. E também não acho que é para você se sentir servido por mim. Eu acho que a experiência de servir, ela repercute. Então você, a partir do momento que você teve uma experiência boa comigo te servindo, recebeu uma mensagem positiva, teve acesso, teve proximidade, você vai fazer isso com o Marcelo.
o Marcelo vai fazer. Entendi o que você falou. Entendeu? Repercute. Mas é difícil. Eu estou usando isso como mecânica no digital porque realmente é muito limitado, né? Então eu chamo uma pessoa e falo assim, como que eu te ajudo, cara? Vem cá. Beleza. Você está com dificuldade nisso aqui, né? Então eu vou te ajudar com isso aqui. Aí eu paro para pensar, poxa, estou ajudando alguém, né? Ou ela está se sentindo ajudada por mim. Mas o exemplo que está sendo intrínseco nessa relação, que ela vai usar disso de alguma forma. A experiência vai ficar. Eu não quero romantizar a servidão, não, tá? Eu sou bem pragmático até nesse aspecto. Mas acho que o exemplo no digital, principalmente no meu caso, o exemplo das atitudes, das ações, né? Como ser referência para o meu time como um bom líder, eu acho que não remotamente é muito difícil. É muito difícil. É um desafio. Eu vou dar um exemplo Nossa. do que eu faço, do que eu vivo aqui, só para ver se corrobora com o que você diz, né? Ou se também não corroborar, estamos aqui para discutir, não Claro. tem? Acho que é interessante. Sim, eu acho que o digital, o afastamento foi ruim. Eu acho que até prejudicial um pouco para a inovação em algum aspecto, concordo, né? Porque eu concordo. É porque eu acho que tá junto, era fácil, conversava, discutia e tal. Eu lembro que é muito desse período de junto. Tanto é que eu incentivo hoje fortemente isso. Então, onde eu estou hoje, eu trago as pessoas, tiro de outros estados, trago para cá, a gente reúne, faz, depois volta. Nada obrigatório, é tudo orgânico. E ultimamente, nada obrigatório, orgânico mesmo. E ultimamente o volume das pessoas que tem vindo é grande. Tanto é que uma parte já foi até na minha casa mesmo, fazer um churrasco para discutir assuntos desse tipo. Então, eu gosto muito dessa questão. Aí, quando eu penso em uma liderança servidora, qual é o exemplo que eu dou, né? O que eu vivo, o que eu faço no dia a dia? Eu acho que, obviamente, que cada pessoa é uma pessoa e tem uma necessidade. Alguns querem só o meu tempo para falar algo que ele fez. Interessante. E aí eu dou um pedaço do meu tempo e escuto verdadeiramente, genuinamente aquilo que ele tem para fazer. Acho que gera ele empatia, fala, poxa, meu líder me ouviu e tal, certamente ele ouvirá melhor outros. Percute. Muitas das vezes, que é a decisão rápida minha em uma execução de uma demanda, uma atividade, né? E às vezes eu rapidamente consigo tomar a decisão, apoiar, certamente ele vai apoiar outras pessoas a tomarem decisões, etc. Então, tinha uma frase muito interessante que um antigo chefe meu falava assim, a minha função é fazer a estrada, pavimentar a estrada para você correr rápido, para você andar rápido, para você atingir seu objetivo, né? E eu levo hoje isso a muito afinco. Eu quero estar apoiando, ajudando, obviamente, a todos os meus liderados a atingir os objetivos. E eu acho que é nesse sentido que é a servidão. Isso. Não é eu estar ali a todo momento, entregando, fazendo ou qualquer outra coisa. Um grande facilitador. É o facilitador, é o facilitar a jornada deles para atingir o caminho. Então, pavimentar a estrada para vocês caminharem, eu acho que é a coisa mais interessante. E se ele sente que você está facilitando, ele vai entender essa mensagem e vai facilitar para o par, para o subordinado dele. Entendeu? Então, é esse giro que precisa acontecer, na minha visão. Principalmente no digital. Eu estive lá por alguns meses na Queima, 100% digital. Eu entrei no digital, saí no digital. Sem ter contato com as pessoas, né? E na Samba é a mesma coisa. Na Samba é um time maior, eu tenho a oportunidade também de ter contato com algumas pessoas, mas está distribuído. Tem gente na Angola hoje, em todo lado. E aí? Né? Como é que você reúne essas pessoas? É difícil. E como que eu vou ser referência e exemplo para elas? Como que elas vão se espelhar na liderança que elas têm? Só para uma agenda. Uma agenda que é para cobrar resultado, cobrar entrega. Entendeu? Então, assim, funciona. o engajamento, e eu acho que muito está acontecendo também, essa dispersão tecnológica de muitos trabalhos em muitas empresas, é porque é um baixo engajamento. Né? A cultura dispersou, né? Ela não está em ignição, ela dispersou. O senso de pertencimento também ficou muito menor, Isso. né? Então soma a geração, que é uma geração inquieta, é uma geração desapegada, há uma cultura do digital que não favorece o apego, né? Então, assim, nós estamos vivendo um baita desafio e uma bolha. Na minha visão, tem uma bolha. Né? Só pegando um tema de pessoas aqui para fechar esse entendimento, né? Por que eu chamo de bolha? Não é futurismo, não é nada. É assim. O mercado, e a gente está vendo isso agora com os layoffs cada vez mais intensos, né? O mercado pegou um conjunto de pessoas que eram a força motriz para inovar, que são os desenvolvedores.
que até alguns anos atrás eram analistas de sistemas que eram back-office, né? Não inovavam. Pegou essa turma, que é uma geração criativa, uma geração que pensa fora, rápido. Essa turma reage rápido às situações, não lidam com pressão, mas reagem rápido. E, cara, oferta e demanda, né? Então, assim, tem pouca gente, muita gente precisando, tem que digitalizar, a pandemia veio, trouxe um monte de medo. Medo o quê? Meu negócio vai ficar de pé? Então, vou digitalizar aqui. Então, acho que digitalizar é só pegar lá o que era papel e colocar na tela do computador, né? E começou a contratar, e sim, as pessoas não estavam preparadas, né? Como já era de se esperar para uma pandemia, e o processo de digitalização alavancou fortemente. E agora, essa geração vai sofrer um pouco, cara, porque é o que está acontecendo. Foram seniorizados a fórceps. Pegaram essa turma lá, que estava lá, tribe, estagiário, estava querendo... jogou o cara lá para sênior. Né? Ganhando em euro, em dólar, ganhando lá, trabalhando em 3, 4 empregos. E quando arrefecer? Está arrefecendo já o mercado. O capital está mais caro, o investimento, né? Agora, realmente, quem entrega a performance e resultado é quem vai ficar. E essa galera vai fazer o quê? Quem ganhava 15, 20 mil, que era júnior e virou pleno e depois virou sênior, como é que volta agora a ser júnior? Né? Então, a bolha, no meu aspecto, a minha preocupação com o meu time é essa, né? As pessoas, né? Qual que é o momento certo para trazer ela, sensibilizar ela, engajar ela com o negócio e dar espaço para ela crescer, para ela inovar, e até que ponto ela está pronta para isso? Então é um baita desafio também enquanto líder, né? Enquanto dar espaço, ser um facilitador para o crescimento dela, porque agora não é mais avenida de crescimento, cara, é pista de gelo, e eles estão de patins, estão de... Como é que chama aquele negócio que você põe para esquiar? Esqui. Velocidade absurda. Eles querem essa velocidade, mas não estão prontos e vão cair e podem se machucar, entendeu? A responsabilidade enquanto líder da gente olhar para isso também. Olhar para isso e preocupar com as pessoas, né? Exatamente, porque você falou um tema que, novamente, eu também corroboro e assim, tenho a mesma percepção, né? Crescemos rapidamente, com muita velocidade, com falta de mão de obra, excesso de liquidez no mercado, muito investimento, colocando, sobe todo mundo. Agora arrefeceu, taxa de juros alta, o investidor já não quer dinheiro ali, quer um outro mais seguro, e aí foi reduzindo, e você falou layoff, etc, etc. Mas a gente está cuidando deles, olhando alguns para que o tombo não seja, né, machuque. Né? Ô Alexandre, dentro desse contexto, né, até te provocar um pouquinho para a gente falar mais, eu ainda sou, embora o Marcelo tá barbudo aí com barba branca, cabelo branco, eu tirei a mim, acho que eu sou o mais rodado aqui, entendeu? Tô com 49. Eu também vivo isso, né? Empresa de tecnologia, estou numa posição hoje de CEO de uma empresa pequena, mas de um grupo muito bem estruturado, governança bacana e muitos projetos acontecendo. Eu tenho um time core, né, que não é suficiente para atender todas as minhas demandas. Então, eu complemento o time todo. Na hora que eu vou complementar o time, eu contrato, eu tenho um banco, né, eu vou chamar de talentos, uma ferramenta, que eu vou trabalhando principalmente na parte de soft skill desses caras para ver o momento, o track records e tudo, para encaixar ele no projeto correto, para ele ficar feliz. Marcelo é testemunha disso, porque é cliente lá. Sim, verdade. E viu como que um cara que não estava lá dentro deu tão certo. Porque tem uma arte, né, que o grupo desenvolveu, aí, a área de GGP da empresa, essa arte de contratar, que é muito lenta. Não consigo pôr velocidade porque ela é muito cuidadosa. Mas qual que é o meu desafio? Eu acho que vocês, né, comentaram isso, eu queria escutar a opinião do Alexandre. Como é que a gente consegue desenvolver um soft skill de comprometimento das pessoas que estão remotas, que você está trazendo para o seu time, que são bem capazes... Eu não sei se tem resposta não, tá? É isso que eu ia te falar, não sei se eu sei te responder não, mas tá bom. Eu não tenho a resposta, tá? Eu tô... né, assim, gente, às vezes eu faço pergunta aqui, parece que eu sei a resposta, não. Eu tô querendo Não, mas por favor. Às vezes é trocar experiência e ajudar. Né? Eu, particularmente, talvez um dos valores que mais me encantam é comprometimento. Comprometimento mesmo, cara, vamos fazer, vamos. Cara, e vamos, entendeu? E vamos. E aí você acaba, quando você está à frente de uma empresa ou de uma equipe, né? Esse valor tem importância grande. Como é que a gente hoje trabalha
vou chamar de soft skill, tá? Legal. RH chama de chá lá, pega o... né? Porque não tem curso de comprometimento, né? Não tem curso de integridade. Assim, como é que desenvolve comprometimento dentro desse contexto que a gente está vivendo aí? Eu diria assim, lá na Inter, a gente tem um contexto um pouco diferente, porque como a gente ficou muito tempo com muito projeto represado, eu hoje tenho 269 projetos. Já entregamos 149 ou 143, alguma coisa nesse sentido, né? Então, o desafio é muito grande, né? Então, quando eu quero trazer alguém para que ele se comprometa ou ela, né, eu jogo um pipe de 160 projetos que você vai precisar entregar, né? E eu não sei, né? Eu já passei por algumas grandes empresas. Normalmente, as empresas que são empresas de dono, elas conseguem, eu não sei porquê, tá? Mas elas conseguem ter um senso, elas conseguem capturar, né, um senso de pertencimento maior. Caramba, interessante. Eu não sei porquê, né? Mas você vê o dono ali, o dono conversa com você nos corredores, o dono tá ali te incentivando, perguntando sobre sua família. E eu vi isso na Direcional, tô vendo agora na Inter, vi isso na Moura Energia, de onde eu vim também. Você acaba criando esse senso de pertencimento maior nos seus colaboradores, entendeu? Então, eu diria que o primeiro é você conseguir fazer com que a pessoa se perceba parte de uma coisa muito grande. E a segunda é colocar grandes desafios, né? Eu acho que fazendo isso, você consegue trabalhar as soft skills. Sobre soft skills em si, tem um que eu acho importantíssimo, eu queria falar isso aqui, que é o da versatilidade, né? A gente foi fazer uma palestra outro dia numa universidade lá em Juiz de Fora e tinha pessoas de várias idades, cores, tamanhos, etc., né? E o pessoal muito preocupado, né, com a questão de idade e pessoas também em transição de carreira e pessoas preocupadas também com a questão racial. E a gente lá na Inter, a gente tem de tudo. Tem branco, tem preto, tem gordo, tem magro, né? A gente tem de tudo lá e eu acho isso sensacional. Um retrato do mundo, como é, né? Oi? Um retrato da vida como é, Exatamente, né? Exatamente. Então, assim, a gente não tem preocupação com questão sexual. Aliás, isso para mim é completamente indiferente. Perfeito. Né? Eu quero saber se a pessoa entrega, se ela tem comprometimento. Com quem ela vai estar de Perfeito. noite, para mim não faz a menor diferença. E aí, a gente foi fazer essa palestra lá e todo mundo perguntou, Alexandre, qual é o principal soft skills para que eu consiga, né, era um curso universitário, para que eu consiga ter o meu emprego? Eu falei, cara, versatilidade. Então, se você quer ter o teu emprego, independente da tua cor, da tua idade, de muita gente preocupada, né? Pessoas acima de 40 anos querendo fazer transição de carreira. Falei, cara, independente de cor, idade, credo, etc., é você ser um cara versátil. Quanto mais útil você for para a sua empresa, quanto mais útil, não só para a sua empresa, quanto mais útil você for, né, na sua vida, e isso aí você leva para a sua vida inteira, mais chances, mais grau de empregabilidade você vai ter. Perfeito, perfeito. A versatilidade... Explica mais um pouquinho. O que você está falando de versatilidade? É você jogar nas 11. É jogar nas 11. Entendi. É jogar nas 11. É o Coringa. Goleiro. Essa história de eu faço um bolo de chocolate sensacional, eu não preciso mais fazer nenhum... Na minha opinião, você pode isso ser acabou. Especialista numa coisa Isso, ali, mas... você tem que ser, é o que eu falo, você tem que ser um cara bom de infra? Tem, mas você tem que saber fazer um script em shell. Perfeito. Porque em algum momento você vai ter lá a tua infraestrutura Faltou como código. Cara também, né? Você, precisa então você vai precisar fazer. Você é um cara bom lá de desenvolvimento, legal, mas você tem que saber um pouquinho de banco de dados. Bacana. Eu não tinha pensado versatilidade. O Bill Gates tem ele tem até um livro que ele indicou, né? Que é o mundo dos generalistas, né? Agora, não é mais dos especialistas, né? O mundo é dos generalistas. Cara, esse negócio é um vai e vem, né, cara? Um senoidal, não é igual cabo e Wi-Fi, né? Vai e vem, né? Exatamente. Sabe o que eu acho que é interessante complementar? Nessa visão, né? De como a pessoa, como engajar, como conectar essas pessoas aí, né? Qual que é o principal indicador hoje? Que o time são um time de pessoas, né? A gente de tecnologia, a gente lida para saber o quão engajado as pessoas do nosso time estão com a empresa. Turnover. Né? Então é um indicador. Sim. Que pro nosso retenção. Negócio, né? Isso aí. Tá. E qual que é a resultante, né? Assim, nem é a resultante, qual que é o principal variável que detém uma pessoa ficar numa empresa ou sair? Você citou algumas aqui interessantíssimas, né?
desafios novos, né? Pessoas versáteis. Para mim, tudo se resume à experiência dela com a empresa. Né? Por que tem empresas que as pessoas não saem, gente? Por que tem? Por que tem empresas que as pessoas são atraídas a ter salários muito maiores e não saem? Porque a experiência delas com a empresa é fantástica. Perfeito. Né? A experiência é, cara, o clima organizacional é bacana, eu tenho liberdade. Sou desafiado. Sou desafiado, eu sou investido. Sou né? investido, Tudo isso. é verdade. E aí tem uma coisa, cara, que tem como a gente fala muito de employee experience também, né? Então, assim, a experiência do colaborador e tal. A empresa tem que ser verdade, cara. E a cultura remota é difícil. Assim, o que eu falo verdade? Eu concordo. Eu tô entendendo Você tá exatamente o que né? você tá falando. Assim, ela tem que falar em todos os níveis, de todas as formas, em todas as linguagens, a mesma coisa, cara. Óbvio que eu não vou abrir EBITDA numa reunião de uma família, numa reunião com um time, não é isso. Mas tem que ter verdade, tem que ter consistência, né? Eu falo, pô, eu tô num lugar... Porque assim, cara, ninguém também quer ficar mudando de emprego, porque pra ganhar 1.000, 2.000, 3.000 reais é mais que seja. Tem risco, cara, é o novo, né? Aqui agora eu tô num ambiente que eu me sinto seguro, me sinto respeitado, eu tenho espaço, sou reconhecido. Pra que eu vou mudar? Né? Só por uma questão de valor? A geração mais nova tem feito isso, mas não é isso mais. Então é como que nós, líderes, influenciadores, servidores, como que a gente gera melhor experiência pro nosso time. Porque o engajamento vem a reboque, cara, na minha visão, né? Eu concordo. Acredito muito nisso. E remotamente você tem um desafio gigante. Né? O que você falou é verdade. Como é que você consegue mostrar a verdade através de uma tela de computador? É muito difícil. Tenta aí descrever para os franceses o que é um queijo canastra. Não dá, né? né? Agora foi eleito o melhor queijo do mundo, né? Você consegue descrever? Não dá. Não dá. Experimenta, né? Só experimentando. Só experimentando, só vivendo a experiência. É muito difícil. O Alexandre falou um negócio interessante, e eu fiquei pensando aqui da questão do dono, né? Eu costumo... já trabalhei em empresa pequena, né? Empresa que cresceu, já trabalhei em empresa grande, que já era grande quando eu cheguei, e estou numa empresa pequena hoje que está crescendo. Então, comparando, inclusive, clientes, por exemplo, mercado, né? E aí tem muito a ver mercado. Vou comparar, por exemplo, Minas Gerais e São Paulo. É muito comum em Minas Gerais o dono estar muito envolvido na empresa, independentemente do tamanho. É comum você ver grandes empresas, mas de estrutura familiar, e o dono está ali. Às vezes ele não é o CEO, às vezes tem um CEO profissional ali, mas ele está no conselho, mas está ali todo dia. Né? E aí aquele DNA dele está ali, assim, parece que está escrito para todo lado, né? Trabalhei na Algar, por exemplo, cara, Algar era assim. O doutor Luiz lá, cara, assim, até hoje, você vê, já tem quantos anos eu saí, cara, eu tenho uma admiração por ele, que é um negócio louco, impressionante. Vejo ele assim, cara, o cara... porque eu sei que ele é daquele jeito, e aquilo que ele prega, ele consegue transmitir para a empresa. É muito forte. Agora, você vai para São Paulo, por exemplo, às vezes você vê empresas menores que o dono não está envolvido mesmo. Que ali você tem executivos de mercado que estão preocupados com os indicadores, e não só executivos, né? A empresa como um todo, para buscar seu bônus no final do ano, ou no meio do ano, né? Quando for. Uhum. Então, aí a banda toca diferente. Né? Assim, a gente faz negócio em São Paulo muito mais rápido, porque o cara não está muito preocupado com quem ele está fazendo negócio, está preocupado com o resultado que ele tem que dar com o indicador que ele tem. Aqui em BH, cara, quem vem vender fora fala, cara, é difícil vender aqui. Não, BH é praça teste. BH é praça teste. Se deu certo aqui, vai dar em lugar, porque vai dar você em tem que qualquer lugar sentar do com o mundo. dono. E o dono, antes de comprar, ele quer saber quem que é você. Toma um cafezinho. Isso. Você vendeu para quem? É questão cultural. Então, cultural. assim, essa questão, né? Pau que dá em Chico, dá em Francisco, né? Assim, do lado, para quem vai vender, naturalmente, você tem que entender ali o contexto todo. O cara quer confiar, tem uma questão de confiança muito grande, mais do que o indicador, mais do que o preço confiança. Ali. E também acho que isso reflete do lado de dentro. O dono está ali e a minha empresa hoje é uma empresa pequena. Né? Meu turnover, cara, é quase negativo, impressionante. Mas, na hora que você começa a ver, e eu já passei por isso, no caso da Ativas, né? A gente começou pequeno, né? Uma pessoa, 2, 3, 5. Chega um ponto que, por melhor que seja o salário na região, cara, você perde aquela característica, e aí o que acontece? O turnover começa a aumentar. Então, é a pura realidade que as pessoas estão num lugar muito mais pela experiência que ele tem do que pelo salário que estão pagando. Claro que tem exceção. Mas o salário, ele motiva, ou talvez segura a pessoa 2, 3 meses.
Depois daquela experiência ali, se não é legal, Não, sai, o cara vai embora. Sai. Embora. Bom, vamos finalizar? Vamos finalizar, né? Tá? Bom, a conversa é boa, né? E Vai rápido, né, gente? o que a gente queria pedir para vocês, né? Vocês deixarem uma mensagem. Agora, assim, quem é o público, né? As pessoas, de uma forma geral, que estão aí um momento de carreira, né? De mudança ou de desafio. Enfim, o que vocês quiserem deixar mais do lado humano, tá? Assim, uma dica para o cara poder desenvolver uma habilidade. Enfim, fiquem à vontade, mas para deixar aí uma mensagem escrita no coração das pessoas que estão vendo esse episódio do Sea Legends. Posso Vai lá, começar? Marcelo, por favor. A minha vida mudou quando eu descobri... tive uma descoberta muito importante, assim, né? Eu descobri que o conhecimento, ele não é estático. Pode parecer muito, muito louco isso, mas... Cara, eu leio os mesmos livros, eu sou um leitor mais assíduo nos últimos anos para cá, e cada vez que eu leio o livro eu tenho uma percepção completamente diferente, um aprendizado completamente diferente. Por que eu estou falando isso? Né? Conhecimento contínuo. Né? Eu acho que nós, na economia que a gente vive, no mundo que a gente vive, com as inconstâncias que a gente vive, é a busca pelo conhecimento contínuo. Né? E não só em livros, né? Busca da mais ampla forma que for. E nós não temos medo de errar, a gente tem medo de sofrer. Né? A verdade é essa, a gente tem medo de sofrer. A gente não tem medo de errar. Porque se o erro traz um aprendizado, bacana. Né? A gente aprendeu, ganhou musculatura, ganhou envergadura. Agora, se o erro traz sofrimento, é nosso receio, a gente não quer sofrer. Então, uma mensagem que eu queria trazer final aqui para todo mundo é assim: primeiro, aprenda continuamente sobre tudo que você puder. Tenha ambição, exercite o conhecimento. E é impressionante, é igual você vai para academia nos primeiros meses ali, cara, você vai sofrendo, você vai, de repente, leitura é a mesma coisa, né? Eu particularmente na leitura, mas tem outras formas de conhecimento. De repente, se torna necessário, né? E isso abre uma perspectiva de vida, né? No corporativo, no profissional, no pessoal, no familiar, de uma forma absurda. E não se oponha ao risco, né? Assim, o sofrimento, nós vamos passar por ele várias vezes na nossa vida, né? E são sofrimentos que nos fazem, né, ter perspectivas diferentes para não errar mais, para evoluir. Então, se eu puder trazer duas mensagens aqui, independente do segmento, independente, como ser humano, né? A busca contínua por conhecer, por aprender. Eu vou levar isso comigo pro resto da minha vida, né? E a minha exposição ao risco, ao erro e ao sofrimento. Né? O sofrimento tem que ser temporário, mas o aprendizado que você tem dele tem que ser contínuo, tem que ser para sempre. Então eu diria essas duas dicas aí para quem está começando a carreira, para quem está tendo transição de carreira, para quem está nos mercados mais diversos possível. Aprenda consistentemente, busque conhecer, exercite-se nisso e se exponha, né? Coloque ali, seja o cara que está exposto ao risco, o cara versátil, né? Como foi colocado aqui, é o cara que está buscando, né? Vivenciar coisas novas, experiências novas, sair da zona de conforto. E com certeza você vai se destacar, né? Você vai ser daqui a pouco uma lenda. O Alex vai te convidar aqui com o Marcelo para vir aqui dar o seu testemunho também. Bacana. Eu estava ouvindo o Clóvis de Barros, aquele filósofo, né? Ele estava dizendo o seguinte, que as pessoas tendem a achar que a vida ela é julgo, gozo e alegria, né? Não, a vida ela é muito mais sofrimento, né? Trabalho do que gozo e alegria, né? Então, se você acha que vai ser isso e por causa disso você está deprimido, então, cara, se convença de que isso vai ser uma constante na sua vida. Então, tente fazer com que esse sofrimento ele passe a fazer parte da sua vida e não seja mais o sofrimento, porque vai ser uma constante. Né? Eu diria que para quem está querendo se tornar uma lenda, né? Eu gosto de falar a frase em inglês que é o get involved in the process. Cara, se envolve no processo, independentemente do que você for fazer. Cara, se você for um gari, entenda, né, de ponta a ponta o que o gari faz, né, para que você consiga fazer aquele trabalho de ponta a ponta com maestria.
Então, se você for um analista de sistemas na parte financeira, entenda as minúcias, as entrelinhas daquele processo. Como que faz desde o pedido até o pagamento, até a contabilização. Então, get involved in the process. Então, se envolva no processo. Seja uma pessoa envolvida, seja uma pessoa que abraça aquilo para que você realmente seja relevante. Né? Então, como que você ganha relevância? Você ganha relevância entendendo do processo que você trata, né? Independentemente de qual seja. Então, a partir daí, e é o que eu digo, né? Eu vejo muito, né, quando a gente vai fazer todas essas palestras nessas universidades, a pergunta que vem é sempre essa. Cara, o que eu faço para que eu seja visto, para que eu seja percebido pelas empresas, né? Normalmente são universitários, então eu falo, cara, primeiro versatilidade e depois você conhecer aquele processo. Conheça o processo que você vai fazer parte, é fundamental. Então essas são as duas grandes dicas que eu dou para quem está em transição de carreira e para quem está começando a carreira também. Caramba, hein? Puxa vida! Bom, sexta-feira, já deve ser 8h15, né? Escutando aí duas reflexões assim, importantíssimas para mim aqui. Eu acho que escutar ao vivo tem um valorzinho um pouco melhor. Eu tenho me beneficiado disso aí já quase eu prefiro também. Uns 100 episódios aí, sabe? Assim, eu prefiro. Já foram quantos episódios? Quase 100. Pô, legal. Quase 100. Aí você pegar uma média aí de... Vou pegar porque os anteriores one-on-one aí, 45 minutos é muita coisa, né? Ouvindo gente de... Né, CEO, CIO, se qualquer coisa, empresário, empresa grande, empresa pequena. Cara, e assim, eu escuto de novo, né? Vários aí. Por exemplo, Gustavo Caetano, cara, foi top, bicho, assim, aí eu falo, cara, mas foi legal, tá, porque falou muito simplicidade e tal. Aí eu lembro, cara, eu tô vivendo uma situação, falo, cara, fulano de tal, vou lá escutar de novo. Aquele livro dele é sensacional, Pense Simples, Isso. Maravilhoso. E às vezes eu tô vivendo uma situação, eu lembro de um lá atrás, falo, cara, porque não tá num livro, né? Pode até pensar daqui um tempo, botar isso num livro lá e, enfim, segmentar por pessoa, por assunto, sei lá, tem que pensar isso aí, vai dar um trabalho. Tim Ferriss fez isso. Hã? Tim Ferriss. Pois é. Fez isso. Talvez vai lá, vai dar trabalho, mas como tudo na vida, né? Mas às vezes eu volto em alguns assuntos. Outro dia eu voltei, cara, no primeiro. Foi do Reinaldo Cima. Porque o Reinaldo Cima, a gente entrevistou ele aqui de novo, né? Nesse contexto todo. E ele foi o primeiro cara que eu entrevistei one-on-one. Acho que eu lembro desse dia. Aí, cara, a gente foi entrevistar aqui e falei, cara, eu fui lá atrás, lembrei, cara. Inteligentíssimo, né, cara? Então, assim, fantástico essas reflexões e faz uma diferença. Marcelão, para não perder o hábito aí, né, cara? Deixa aí uma reflexão. Que isso, cara. Mas depois dessas reflexões aqui, na verdade é só corroborar. Primeiro, realmente uma satisfação estar podendo trocar com vocês. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Um prazer. Trazer um pouquinho da experiência de vocês, da visão, né, de vocês, tanto executiva quanto operacional, do dia a dia, pessoal. Acho que isso que é importante. A gente quer, com nossas experiências, afetar a sua vida aí de alguma maneira, né? Que ela seja positiva, que você consiga tomar uma decisão mediante a tudo que foi colocado aqui. Eu acho que o tema mais relevante ele citou o Clóvis também fala, se você tem um problema, você virar as costas, ele vai te pegar pelas costas. Então não deixa ele lá, não, resolve, encara de frente, se envolva no processo, estude continuamente, busque isso. E isso não é de uma forma utópica, eu só falando, viva, vai cada dia de um pouquinho. Eu também comecei a ler mais ultimamente e operacionalmente, eu lia muito livro de engenharia, né? Aí eu comecei a ler outros tipos de livro, aquilo me fadigava no início. Aí eu botei uma meta para mim, vou ler 10 páginas por dia. De repente, quando eu fui olhar, eu estava lendo livro, se tornou uma necessidade, um hábito. E isso foi abrindo a minha mente, obviamente, me formando, né? E hoje eu estou aqui tendo essa oportunidade de estar com vocês, talvez porque
troquei o mindset lá atrás, porque eu ouvi feedbacks difíceis, porque eu realmente troquei a postura e mudei. Então, acredite em você, não deixe de desistir, não vire as costas do problema, encare de frente, faça parte do processo e estude continuamente. Eu acho que isso é uma dica importante para dar sequência, né? E uma outra coisa ainda relevante para vocês é siga nos canais lá, não deixe de clicar no nosso gostei, vai lá no YouTube, no LinkedIn, que nós estamos postando, no Instagram, no TikTok, é muito relevante, compartilhe se você achou o conteúdo legal, comente, se você também não gostou, tudo bem, comente também, traga, porque eu acho que isso é extremamente importante para enriquecer aqui o nosso debate e trazer conteúdos mais estruturais para vocês, tá bom? Muito obrigado por tudo e até a próxima. Acabou. Beleza, pessoal. Beleza. Obrigado demais.